Em 1854, o Império Britânico estava mergulhado na sangrenta Guerra da Crimeia. Mas o inimigo mais letal para os seus soldados não estava no campo de batalha, empunhando uma baioneta. Estava nos seus próprios hospitais. O quartel de Scutari, em Constantinopla, transformado no principal hospital militar britânico, era um inferno na terra, um lugar onde os heróis iam para morrer, não para se curar. Os homens jaziam em macas imundas, muitas vezes diretamente no chão, infestado de piolhos e ratos. O cheiro de gangrena, disenteria e febre tifoide era uma mortalha que sufocava o ar. Não havia sabão, não havia bacias, não havia roupas de cama limpas. Os cirurgiões, sobrecarregados e operando em condições medievais, viam os seus pacientes sucumbir não aos ferimentos de guerra, mas às infecções que floresciam naquela imundície. Para cada soldado morto em combate, 7 morriam de doença no hospital. O lugar não era uma casa de cura, era uma câmara de morte, e o exército mais poderoso do mundo estava a ser dizimado pela sua própria negligência. As notícias deste desastre chegaram à Inglaterra, causando um escândalo nacional. Em resposta, o secretário da guerra, Sidney Herbert, tomou uma decisão radical. Desesperado e sem precedentes, ele pediu ajuda a uma mulher. Essa mulher era Florence Nightingale. Aos 34 anos, Nightingale não era a figura dócil que a sociedade vitoriana esperava. Nascida numa família rica e privilegiada, ela recusou o caminho do casamento e da ociosidade aristocrática. Sentiu um chamado divino, uma vocação para cuidar dos doentes que a levou a desafiar a sua família e a estudar enfermagem, uma profissão então considerada degradante, reservada a mulheres de baixa reputação. Mas Nightingale não via degradação, via uma ciência e uma arte. Ela era brilhante, teimosa, uma administradora formidável e, acima de tudo, uma matemática talentosa que entendia o poder dos dados. Quando o chamado de Herbert chegou, Florence não hesitou. Ela reuniu uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias, mulheres de diversas classes sociais, incluindo freiras e viúvas, todas unidas por um propósito. Juntas, embarcaram para a Crimeia, navegando não apenas para uma zona de guerra, mas contra uma maré de preconceito. A ideia de mulheres a trabalhar num hospital militar era, para os médicos e oficiais do exército, impensável e ofensiva. Ao chegarem a Scutari, a realidade era ainda pior do que os relatos. Foram recebidas com hostilidade aberta. Os médicos recusaram a sua ajuda, proibindo-as de entrar nas enfermarias. Durante as semanas, Florence e as suas enfermeiras foram forçadas a esperar, impotentes, enquanto os homens continuavam a morrer à sua volta. O drama humano era insuportável. Elas tinham as competências e a vontade para salvar vidas, mas estavam acorrentadas pela burocracia e pelo machismo. Florence, no entanto, era uma estratega. Ela não forçou um confronto direto. Em vez disso, esperou, observou e planeou. A sua oportunidade surgiu com uma nova vaga de baixas da Batalha de Inkerman, que sobrecarregou o hospital a um ponto de ruptura. Finalmente, os médicos desesperados cederam. A porta da enfermaria foi aberta. O que se seguiu não foi apenas um ato de cuidado, foi uma revolução. Nightingale e a sua equipe de mulheres entraram naquele inferno armadas com escovas, sabão e uma determinação de ferro. Elas não estavam ali apenas para confortar os moribundos. Estavam ali para mudar o ambiente que os estava a matar. A primeira batalha foi contra a sujidade. Florence organizou as enfermeiras em esquadrões de limpeza. Elas esfregaram os chãos, as paredes e as latrinas, com o seu próprio dinheiro. Comprou centenas de escovas e quilos de sabão. Instituiu uma lavandaria no local para garantir um fornecimento constante de lençóis e ligaduras limpas. Organizou uma cozinha especial para preparar refeições nutritivas e fáceis de digerir, compreendendo que a nutrição era uma arma na luta pela sobrevivência. O seu trabalho era incansável. Enquanto os médicos se retiravam à noite, Florence continuava. Com uma lâmpada a óleo na mão, ela percorria quilômetros de corredores escuros, verificando cada paciente, oferecendo uma palavra de conforto, ajustando uma almofada, garantindo que nenhum homem se sentisse abandonado na escuridão. Esta imagem, a Dama da Lâmpada, tornou-se uma lenda, um símbolo de esperança e compaixão no meio do desespero. Os soldados, que inicialmente poderiam ter desconfiado da presença feminina, passaram a adorá-la.
beijavam a sua sombra quando esta passava. Para eles, ela e as suas enfermeiras eram anjos num mundo de demônios. Mas a maior arma de Florence Nightingale não foi a sua lâmpada, mas a sua mente analítica. Ela sabia que a compaixão por si só não convenceria o governo a reformar os seus hospitais. Ela precisava de provas. Magical Salmon. Ela começou a recolher dados, registrava o número de mortes, as causas, e comparava as taxas de mortalidade antes e depois das suas intervenções sanitárias. Os seus números contaram uma história chocante e irrefutável. Ela provou que as suas reformas de saneamento e cuidados de enfermagem estavam a salvar vidas de forma dramática. A taxa de mortalidade em Scutari, que era de 42% quando ela chegou, caiu para apenas 2% em poucos meses. Para apresentar os seus dados, de uma forma que até os políticos mais céticos pudessem entender, ela inventou um novo tipo de gráfico, o diagrama de área polar, com cores vivas. Os seus gráficos mostravam visualmente como as mortes por doenças diminuíam drasticamente após a implementação das suas medidas, enquanto as mortes por ferimentos de combate permaneciam constantes. Era a ciência dos dados a serviço da vida humana, uma forma de anatomia estatística que dissecava as causas da morte, para revelar a verdade. O trabalho de Florence Nightingale e da sua equipa de enfermeiras na Crimeia foi um ponto de viragem. Elas não apenas salvaram milhares de vidas, elas transformaram a enfermagem de uma tarefa servil numa profissão respeitada e científica. Elas provaram que as mulheres não eram apenas capazes, mas essenciais no mundo da medicina. Elas lutaram uma guerra em duas frentes, uma contra a doença e a outra contra o preconceito, e venceram ambas. Ao regressar à Inglaterra, Florence não descansou. Usou a sua fama e os seus dados convincentes para fazer lobby por uma reforma sanitária em todo o sistema de saúde militar e civil. O seu trabalho influenciou o design de hospitais em todo o mundo e estabeleceu os padrões para a enfermagem moderna. A história de Florence Nightingale é de uma verdadeira gigante. Ela pode não ter empunhado um bisturi para explorar o interior de um corpo, mas dissecou as condições que levavam os corpos à morte. Ela e a sua corajosa equipa de mulheres mostraram que a arquitetura de um hospital, a limpeza de uma enfermaria e a compaixão de uma enfermeira são tão cruciais para a sobrevivência quanto a habilidade de um cirurgião. A sua revolução, iluminada pela chama de uma lâmpada, redefiniu a própria estrutura da medicina e consagrou o papel indispensável das mulheres no sagrado dever de curar. Se você se emocionou com a história da Dama da Lâmpada, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder os próximos episódios de Gigantes da Anatomia.